Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a importância do tratamento da água. Qual é a importância de nós consumirmos a água que vem tratada para que nós não nos contaminemos com doenças que são veiculadas através da água. Então olha só, desde o nosso desenvolvimento embrionário, quando nós estamos na barriga da nossa mãe, nós necessitamos de água. A água, ela é vital. Ela vai participar de diversos processos do nosso metabolismo, para o nosso funcionamento. E nós precisamos o tempo todo estarmos ingerindo, consumindo a água, para que nós tenhamos as nossas células hidratadas, para que nós tenhamos todo o nosso metabolismo, a temperatura corporal adequada, que as células tenham a quantidade de sais e água ideal. A gente usa água para nos tomarmos banho, higienizarmos. Usamos água para irrigação da agricultura, a pecuária usa água para os animais. A água também ela é utilizada como meio de transporte. A água ela é utilizada em algumas máquinas para a produção de fontes de energia. Ao longo da história a gente vê que várias civilizações começavam a se instalar ao redor de grandes rios, justamente para quê? Para usar desse recurso tão importante, Então, várias populações elas começavam a se instalar próximos a rios, justamente para ter água ali para a criação dos seus animais, para ter água ali para a sua agricultura, para a sua horta, para consumo, para se banhar. Então, a água ela é de extrema importância, ela é muito vital. Cerca de 97,5% de água que tem no nosso planeta ela é salgada. E a água salgada ela não é própria para consumo. Apenas o restante disso, que é 2,5%, são de água doce. Então a gente tem uma porcentagem muito pequena da água disponível no nosso planeta, que é a água doce que nós podemos utilizar. Sendo que dessa quantidade aí, 2,5% de água doce, 69% está congelada nas geleiras. 30% estão nos aquíferos, nos lençóis subterrâneos. E 1% dessa água doce que fica nos rios e lagos que estão disponíveis para nós aí através das estações de tratamento de água. Então a gente tem uma grande disponibilidade de água no nosso planeta, porém pouca disponibilidade de água potável, de água doce que pode ser usada por nós. E a gente tem a água participando do seu ciclo, que a gente chama de ciclo hidrológico, que é o ciclo da água na natureza. Então ela vai sendo constantemente reposta aí, através mesmo até da transpiração dos animais, através da excreção dos animais, a transpiração dos vegetais. E a gente tem a água boa para o uso como recurso limitado, porque a água ela não está disponível para todo mundo, ela está distribuída de uma forma desigual. Naturalmente a água está distribuída de uma forma desigual. Essa água boa para uso, essa água doce, essa água potável, ela vai estar concentrada em poucos países, como Brasil, Índia, Rússia, Estados Unidos, China, Colômbia, Canadá, Indonésia e Congo. Num planeta tão extenso, num planeta tão enorme, cheio de países aí que precisam também desse recurso. E além disso, além da distribuição geográfica da água estar desigual, tem a densidade populacional também, que é diferente em cada país. Existem países com maior disponibilidade de água, porém menos populosos, com a população menor. E o inverso também acontece, um país com uma população com muitos habitantes, porém pouca distribuição de água para esses habitantes. E também temos a questão do clima ser diferente, a quantidade de chuva. O ciclo hidrológico também interfere nessa disponibilidade de água, por isso que há uma grande variação nessa distribuição de água aí nos países. E dentro do nosso país, por exemplo, a gente tem também essa distribuição desigual. O nosso país ele é enorme, com 200 milhões de habitantes, assim, perder de vista. E a gente tem aqui, estima-se que a porcentagem da água doce do planeta, 12% dela está aqui no nosso país. Então a gente tem os aquíferos, como o aquífero Guarani, o aquífero Alto do Chão. E nós temos grandes bacias hidrográficas, como o rio Amazonas, nós temos o rio São Francisco. Porém, a gente tem essa disponibilidade de água em algumas regiões que não estão equiparadas à quantidade de população. Olha só. Na região norte é a região que nós temos maior disponibilidade de água, mas corresponde a 6% mais ou menos da nossa população brasileira.
Então a gente tem bastante disponibilidade de água para uma pouca população. Em contrapartida, a região Nordeste, que tem bastante gente, né, e a região Sudeste, que também é onde tem maior quantidade de habitantes aqui no nosso país, a gente tem menor disponibilidade hídrica. Então a gente vê que há uma desigualdade nessa distribuição de água, tá? A água disponível no nosso planeta, mas ainda assim ela do nosso planeta e no nosso país. Então a gente tem, a gente necessita desse recurso que é limitado também, inclusive é limitado a sua distribuição. A distribuição de água, a disponibilidade de água em nosso planeta, mostrado aí nessa imagem da página 208, que a gente vê aí a disponibilidade de água para cada paísinho aí, os principais países, como a gente falei, com a disponibilidade de água doce. Então a gente vê aqui onde está mais azul, é onde tem maior quantidade de água, né? Então a gente tem aqui no nosso país bastante disponibilidade de água. A gente vê na região do Canadá, nas outras regiões também no Congo, na Rússia, a gente tem na Indonésia, né? A gente tem onde mais? Na Índia, uma parte também. Então a gente vê essa disponibilidade aí de água por habitantes, né? Por pessoa. Então vamos lá. A água doce potável, ela pode faltar para a população em vários locais do mundo, né? No nosso país já tem vários estados que já registraram situação de emergência com relação à falta de água e teve necessidade de ter medidas de racionamento, como já aconteceu em 2014, aqui na região sudeste, inclusive. A falta de água, ela vai trazer um monte de consequências, como o abastecimento da água que chega para as nossas residências, o abastecimento de água nas indústrias, para o comércio, para a zona rural, afeta vários setores da economia, além de mostrar que o meio ambiente está em desequilíbrio. Por conta do quê? Por conta das nossas atitudes, dos nossos impactos que nós temos causados nos ecossistemas. Então é necessário que nós façamos o bom uso dessa água, que ela é indispensável para nós, e também o saneamento básico adequado, justamente para promover o acesso à água doce de qualidade a toda a população e que também essa água ela venha a ser tratada antes do uso, porque o saneamento básico ele está relacionado às estações de tratamento de água e esgoto, não só da água a que vai ser usada, mas da água que já foi usada também para não contaminar o ambiente. Por isso é necessário essas medidas do consumo adequado e o saneamento. Como que é feito o tratamento dessa água? Porque embora a água doce ela será boa para o uso, ela precisa passar por um processo de remoção de resíduos e de micro-organismos, porque a água que veio lá do rio, ela vai passar por vários procedimentos para que nós, como consumidores finais dessa água aí, não tenhamos problemas de saúde. Então, o tratamento de água acontece nas estações de tratamento de água, que a gente chama de ETA, né? E no final de todas as etapas, a qualidade de água ainda ela é controlada e regulada por testes específicos. Então, existem alguns testes que você pode até ver na conta de água, que vem lá as porcentagens de resíduos e de produtos que tem na água, lá na nossa conta de água, que vem da Sabesp, do SAAI, dependendo da distribuidora de água, onde foi feito o tratamento da água que chega para nós. Então, o processo de tratamento, ela vai ter várias etapas, né, vários métodos de separação de substâncias, como a gente aprende no 6º ano isso, né? Justamente para que promova a limpeza e descontamine essa água. Porque no ambiente, né, no rio, ela pode contaminar, né, inclusive nos reservatórios, ela pode também passar por processo de contaminação. Então, vão ter tanques específicos nas estações de tratamento que vão fazer esse tipo de descontaminação. Então, a água ela é retirada de rios, lagos ou os aquíferos, ou algumas represas que são aí feitas, né? Que são feitas especializadas justamente para isso, essa água represada. E aí, essa água, quando ela está nesse local, ela é chamada de água bruta. Essa água que é retirada antes de passar o tratamento, a gente chama de água bruta. E aí, ela vai, então, sofrer todas essas etapas de tratamento. Então, olha aqui, a água da represa é água bruta. Ela vai ser captada para os tanques da estação de tratamento de água. Então, ela vai receber algumas substâncias como sulfato de alumínio, cal e cloro.
Aí ela vai passar por um processo de floculação, onde ela vai ficar em flocos, né? Essas substâncias químicas, elas vão aderir a alguns flocos aí para que fiquem mais pesados essas partículas, esses resíduos que estão na água, e essas partículas vão decantar, porque no próximo tanque a água fica estacionada. E aí essas partículas, que elas são mais densas, né, por conta da floculação, elas vão vir aqui e decantar. Depois dessa decantação, né, esses resíduos são filtrados, a água vai passar por mais várias etapas de filtração aqui com carvão ativado, areia e cascalho, justamente para ela receber mais uma etapa de tratamento. E lá no final ela ainda recebe cloro, que é justamente para matar os micro-organismos que possam ter ficado. E o flúor também, que ajuda inclusive nos nossos ossos e dentes também. E aí fica num reservatório de água tratada e depois vai ser captado para o reservatório elevado, para caixas d'água, e vão ser distribuídas aí pelas cidades, né, pelas residências. Nesse caminho pode-se ter ainda uma contaminação, né, através desses canos, enfim. Por isso que é necessário sempre lavar bem a caixa d'água, né? Trocar sempre os filtros, se for a gente utilizar aquele filtro que é na própria torneira, trocar sempre a vela, porque ali também vai retendo alguns resíduos que pega nesse caminho do reservatório até chegar na nossa casa. Toda a água é tratada, mas nem sempre ela está 100% limpa, então, ou 100% descontaminada. Por isso que é necessário a gente sempre fazer as trocas, fazer as limpezas, para que não se tenha problemas de saúde. Por quê? Existem várias doenças que são causadas pela contaminação da água. Então, normalmente, lá no final das etapas de desinfecção da água, consegue-se remover todos os micro-organismos causadores de doenças. Consegue tirar aí bactérias, protozoários, algas que podem causar doenças no ser humano. Só que em locais onde não tem saneamento básico, pode-se ter uma maior quantidade de infecções, justamente porque os recursos hídricos, a água disponível, elas acabam não sendo tratadas e as pessoas utilizam da maneira bruta, como retiram do ambiente, e também porque esses recursos hídricos, eles são contaminados pelo esgoto não tratado, pelos resíduos sólidos, pelo lixo, né? Então as pessoas, elas acabam se contaminando, ingerindo essa água contaminada, ou com o alimento que foi lavado com essa água, ou alimento que foi preparado com essa água que está infectada. Ou então tomando banho, né, nessa água que está infectada, se banhando nessas represas que estão com essa água contaminada. Então a gente vai ver algumas doenças, as principais doenças causadas, né, aí pela água, como a água como vetor. Não é pela água, mas sim pela água que está contaminada com algum micro-organismo, algum verme, algum protozoário ou vírus causador de doenças. Então a primeira é a giardíase. A giardíase é causada pelo protozoário Giardia lamblia, que é esse aqui da imagem, e ela é adquirida quando uma pessoa ou um animal ingere os cistos desse protozoário. Esses cistos vão acabar na água ou em um alimento que foi contaminado pelas fezes de uma pessoa que está infectada. Então, geralmente, isso vai acontecendo em locais onde não tem saneamento básico, onde não tem tratamento de esgoto, e as pessoas, elas acabam contaminando o solo, contaminando o ambiente com as suas fezes. Também se dá justamente pela falta de higiene. Se a pessoa vive num ambiente assim, mas não tem higiene, não lava bem as mãos, não lava os alimentos corretamente, ela também pode se contaminar. Os sintomas da giardíase é uma dor abdominal, fezes liquefeitas, né, porque é uma diarreia que fica com as fezes aquosas, com mau cheiro, e além de enjoos, né, náuseas. Então a prevenção é lavar bem os alimentos, né, com a água tratada, consumir apenas água tratada, filtrada ou fervida e ter bons hábitos de higiene pessoal. Se viver em um local onde não tem saneamento básico, ferver a água sempre antes de fazer o uso, antes de cozinhar, antes de lavar alguma verdura, alguma fruta com essa água que foi fervida, tá certo? A amebíase é outra doença também causada aí por protozoário em tamoeba histolítica, e a gente pega a amebíase como? Ingerindo cistos desse protozoário. Eles se reproduzem lá no nosso intestino e podem também invadir outros órgãos, como o fígado ou outros locais.
No nosso intestino, a maior queixa dos pacientes com a amebíase é uma diarreia intensa, né, que pode causar até a morte caso não seja tratado no começo, principalmente se for uma criança ou uma pessoa que já tem a saúde debilitada, porque a pessoa acaba desidratando com intensa diarreia. Então, a pessoa se contamina como? Da mesma forma que se contamina com a giardíase, né? Através de alimentos e água contaminados, ou então quando ela vai lavar o alimento, usar a água contaminada para cozinhar. Então, a prevenção é saneamento básico, tratamento de água, adotar bons hábitos de higiene, lavar frutas e hortaliças com água que é tratada e filtrada, ferver e filtrar a água de poços, caso seja no ambiente rural onde não tem água que vem da estação de tratamento e sim de poços artesianos. A água que vem de lagos ou rios, antes de consumir, deve ser filtrada no mínimo. E evitar o contato com fezes humanas, ter condição de higiene, né, principalmente local que não tem saneamento básico. Existem várias outras diarreias que são causadas por vírus e bactérias que a gente adquire também com a água, através da água. Uma das bactérias que causam uma diarreia é a Escherichia coli. Essa bactéria ela vive naturalmente no nosso intestino, mas se a gente ingere a bactéria juntamente com água e alimentos contaminados, ela pode crescer de uma proporção no nosso intestino, causando uma infecção intestinal, que vai ter uma dor de barriga bem intensa e as fezes também aquosas, ou o que a gente chama de liquefeitas. Essa bactéria na água, quando ela é identificada na estação de tratamento, ela mostra como que está a qualidade da água. Ela vê que se a Escherichia coli está presente ali, significa que a água está contaminada com fezes. Algumas vezes, a estação de tratamento de água, ela mostra uma porcentagem dessa bactéria. Como que vem escrito na conta de água? Como coliformes fecais. Então, as diarreias, geralmente se curam ao longo dos dias, né? Mas a pessoa com esse tipo de diarreia, ela precisa se hidratar e repor os minerais. E ela pode, inclusive, fazer um soro caseiro com água, sal de cozinha e açúcar para repor tanto a água quanto os sais minerais, né, importantes para o organismo. Outra doença que também é veiculada através da água contaminada é a cólera. A cólera também é uma diarreia bem grave causada por uma bactéria. Essa bactéria é da imagem chamada Vibrio cholerae. Após a bactéria ela ser ingerida, ela se instala no intestino e ela começa a produzir uma toxina. Essa toxina acaba dando problemas nas células intestinais, causando essa diarreia bem grave. Esse quadro pode causar uma desidratação e que também, se não for tratado logo, se a pessoa não for reidratada e não utilizar o antibiótico para combater essa bactéria, ela pode também vir a óbito, ela pode também falecer. Essa doença, ela ocorre com bastante frequência em comunidades que têm a falta de água, principalmente por conta de desastres naturais, como enchentes e tempestades. Geralmente ela vem carregada aí também por conta de bueiros entupidos, por conta dessas enchentes, juntamente com outras doenças que também podem ser veiculadas com água contaminada. A prevenção da cólera, ela é feita com o quê? Com saneamento básico, com desinfecção da água, bons hábitos de higiene, não defecar em locais inadequados, não colocar esgoto sem tratamento nos rios, nos lagos, lavar as mãos após ir ao banheiro, antes das refeições, higienizar bem os alimentos antes de prepará-los e consumi-los, porque senão a gente é um alvo muito fácil para essas doenças que são veiculadas através da água. Tem uma outra doença que a gente chama de esquistossomose. Ela também é conhecida como barriga d'água ou doença do caramujo. Essa doença ela é causada por um verme que a gente chama de Schistosoma mansoni. Esse verme, né, ele vai viver em águas contaminadas por fezes humanas. Como que acontece essa esquistossomose? Eu vou mostrar aqui, depois eu volto nas imagens. Uma pessoa contaminada acaba eliminando nas suas fezes ovos desse verme. Então sai lá, porque lá no nosso intestino, esses vermes vão fazer a reprodução deles liberando ovos. Juntamente com as fezes, saem esses ovos. Se a pessoa ela defeca, né, em local aí inadequado, esses ovos eles podem entrar num curso de água, né, num rio, num lago,
e eles vão eclodir. Vai sair uma larvinha desse ovo chamada miracídio. Essa larva vai entrar nesse caramujo que a gente chama de bionfalária. Dentro do caramujo, essa larva ela vai passar por diversas multiplicações, por diversas divisões de reprodução assexuada. Ela vai produzir várias larvas iguais, só que aqui essa larva ela já vai ser outro tipo. De miracídio ela passa a ser chamada de cercária. Quando essa larva sai do caramujo, ela entra na pele de uma pessoa saudável. Então essa pessoa foi nadar nesse rio contaminado com essa larvinha e ela entra na pele. Essa larva ela causa uma coceirinha no local, né? Os vermes entram, a pessoa depois ela sente uma febre, ela começa a ter tosse, diarreias e vômitos. Depois de alguns meses, os sintomas podem ser mais graves, ocorre um aumento no volume do fígado e do baço, que provoca esse inchaço no abdômen da pessoa que tem a esquistossomose, por isso que recebe o nome de barriga d'água também. Então esse verme ele entra na pele de pessoas contaminadas, né, por conta justamente do má saneamento básico, né, da falta de esgoto, de canalização, de tratamento de esgoto, porque uma pessoa contaminada acaba contaminando o ambiente com os ovos do verme e outras pessoas vão se contaminar. Aí, por que fica inchadinho assim? Porque esses vermes no interior do corpo da pessoa, lá na porta do fígado, ele vai se multiplicar lá antes de ir para o intestino e se reproduzir de forma sexuada, onde vai ter aí a produção desses ovos, tantos e tantos ovos que vão sair através das fezes. Então, o ciclo de vida a Pro já falou. Agora, existem também algumas hepatites. Existe hepatite, que ela é uma doença sexualmente transmissível, mas tem também os tipos de hepatite que podem ser transmitidos por água contaminada ou de pessoa para pessoa, que é o caso da hepatite A e a hepatite E. A hepatite A, ela é causada por um vírus que é transmitido via oral fecal. O que é isso? Lembra que a Pro falou? Via oral fecal é quando uma pessoa ela acaba se contaminando através da sua boca com algum alimento ou água que está contaminado, né, com esse micro-organismo ou com esse vírus. Então, a pessoa ela vai ingerir água ou alimento contaminados, né? Então, ela vai colocar na sua via oral algo que está contaminado pelas fezes do portador. Quais são os sintomas da hepatite A? Algumas pessoas têm febre, sente muito cansaço, algumas dores muscular, um mal-estar, náuseas, que é a ânsia de vômito, o próprio vômito, além de ficar com icterícia, que é aquele amarelamento da pele e nos olhos. Algumas medidas de prevenção, como para esse tipo de doença, tem a vacinação, saneamento básico, boa higienização das mãos e não comer fruto do mar cru ou mal cozidos. Por quê? Alguns desses animais, esses frutos do mar, né, eles se alimentam filtrando a água que eles estão. Se a água que eles estão está contaminada, eles absorvem também esse vírus. E também, outros métodos de prevenção é beber apenas água clorada ou fervida. A outra hepatite, que é a hepatite E, ela também é causada por vírus e causa uma inflamação grave no fígado também. Os sintomas são bem parecidos com o da hepatite A. A transmissão também ocorre fecal oral pela ingestão da água e alimentos contaminados da mesma forma. A única diferença é que a hepatite E ela é um pouco mais difícil de ser transmitida de uma pessoa para outra. Mas ainda assim acontece essa transmissão desse vírus oral fecal. A prevenção é feita da mesma forma. Saneamento básico, vacinação, higienização, cuidado com o que vai comer que é mal cozido ou que é cru e beber apenas água que tem cloro ou que passou por fervura. E a doença chamada poliomielite, ela também é causada por um vírus chamado polivírus. Essa doença, ela no início, ela quase não apresenta sintomas. Mas quando esse vírus atinge o sistema nervoso, ela provoca paralisias nos membros inferiores e a pessoa tem essa doença poliomielite. A transmissão ela ocorre por meio das gotículas de saliva da pessoa, através da água e alimentos contaminados com as fezes. Ela também é considerada uma doença viral que pode se passar através do ar, mas ela também é uma doença que a gente pode chamar de transmissão via fecal oral. A prevenção da polio se dá com a vacinação, que é aquela vacina do Zé Gotinha que a gente toma quando criança. Além das mesmas medidas que devem
ser realizadas para qualquer outra doença transmitida por meio da água contaminada. Saneamento básico, rede de esgoto, higienização, tomar sempre água fervida ou tratada com cloro, tá? Mas e se eu morar num ambiente que eu não tenho saneamento básico? A gente pode ferver a água e filtrá-la antes de consumir. Tem pessoas também que existem até no mercado o hipoclorito de sódio para desinfectar a água antes de consumir, que é similar à cândida, tá? Lembra bem o que é utilizado também nas estações de tratamento de água. A água ela pode ter inúmeros micro-organismos que nós não vemos a olho nu, que causam doenças quando não passa pelo processo de tratamento. Então, é necessário que a gente sempre tenha contato com a água que foi tratada, né, com a água que ela é fervida, com a água que a gente sabe a procedência, a água comprada do mercado, né? Então a gente tem que evitar o quê? A ingestão d'água impura. A população ela pode se infectar com contato com esgoto, contato com enchentes, alimentos cozidos ou lavados com águas poluídas, águas contaminadas que as pessoas acabam se banhando, nadando na água. Então, a gente deve evitar o contato com esgoto, deve evitar o contato com água que não é tratada, com água de enchentes, com lama e também em recursos hídricos com água que fica paradona. Por quê? Além dessas infecções que a gente tem aí ingerindo a água e manuseando a água, a gente tem também as infecções de forma que a água passa de forma indireta, como aquelas que são transmitidas por mosquitos que se reproduzem na água parada, como a dengue, a zika, a febre amarela, a malária e a chikungunya, porque esses mosquitos utilizam a água como reservatório para a postura dos seus ovos. Então, nós precisamos estar vendo que todas essas doenças que nós estamos falando, elas estão relacionadas com medidas inadequadas de saneamento básico, com despejo de esgoto inadequado, e também os resíduos, como é o caso dessas doenças causadas por micro-organismos, que são transmitidas por mosquitos, também por conta de resíduos que são descartados em locais indevidos e acumulam água também. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aí para Pro. Um beijo!